Olá, meus alunos do segundo ano, bom dia. Professor Márcio Macedo de Matemática. Essa videoaula a gente vai trabalhar o capítulo 5 na parte de geometria, unidades de área e volume. Bom, a gente, rapaz, começa a ver essa matéria lá no sexto ano, então vocês vão relembrar muita coisa que a gente viu lá atrás. Eu acho que vão até falar assim, caramba, que matéria fácil, mas é assim mesmo. Vamos lá. Bem, antes de mais nada, vamos lembrar das ordens de grandeza. O que são ordens de grandeza? Ordens de grandeza são os prefixos, são as potências de 10. Antes de falar das unidades de medida, vamos falar das ordens de grandeza só para lembrar, tá? Ó, deca quer dizer 10 vezes, hecto, 100 vezes, quilo, 1000 vezes, mega, 1 milhão de vezes, certo? Giga, 1 bilhão de vezes, tera, 1 trilhão de vezes, centi é a décima parte, mili, milésima parte, tá? E por aí vai, micro, milionésima parte, tá ok? Então só para lembrar, e aí nós temos esses símbolos aqui, que são os símbolos que acompanham a ordem de grandeza e tem que estar presente na unidade de medida. Por exemplo, lembrando que unidade de medida é o que a gente usa para medir de acordo com o sistema internacional. Para medir comprimento, o metro, para medir capacidade, o litro, para medir quantidade, o grama. Então nós vamos trabalhar especificamente agora com o metro para medir comprimento. Então esses símbolos aqui das ordens de grandezas têm que acompanhar a unidade de medida. Toda medida tem a sua ordem de grandeza mais a unidade de medida. Então, quando eu falo quilômetro, quilômetro, eu estou falando 1000 quilo, que é a ordem de grandeza, metro, unidade de medida. Tá ok? Então, quando eu tenho lá 1 milímetro, milionésima parte do metro. E por aí vai. Então, vamos começar. O comprimento. O que é o metro, símbolo M? É a unidade de medida de comprimento do Sistema Internacional de Medidas. É definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792,4,58 segundos. Essa aqui é a velocidade da luz no vácuo, 299.792,458. Então, esse cara, 1 dividido por isso, dá o comprimento, o tempo que ele leva para percorrer. Esse valor é o que a gente chama de 1 metro. Isso é o que o Sistema Internacional definiu como 1 metro. Tá ok? Só efeito de curiosidade. Então, vamos lá, pegando o metro. Quilômetro, km, abreviação km. Bom, lembrando lá, quilo quer dizer K. Então, se eu tenho quilômetro, km, 1000 vezes o metro, ou seja, 10 à terceira, ordem de grandeza. Então, decímetro, ordem de grandeza, décima parte, 10 a menos 1. Centímetro, centésima parte. Milímetro, milésima parte. E por aí vai, tá ok? Então, só não posso esquecer que toda abreviação vai ter a ordem de grandeza mais a unidade de medida existente, unidades de comprimento. Tá ok? Não posso esquecer disso. E só não esqueça que se eu estiver passando, quando eu coloco lá na minha régua, se eu tiver de quilo para mili, eu estou diminuindo. Então, se eu diminuo a minha ordem de grandeza, eu multiplico cada casa, eu multiplico por 10. Daqui para cá 10, daqui para cá 10, daqui para cá 10. Então, ó, diminuindo a ordem de grandeza, a cada casa eu vou multiplicando por 10. Se eu estou aumentando a minha ordem de grandeza, de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, de metro para decâmetro, decâmetro para quilômetro, ou seja, a cada casa que eu aumento, eu divido por 10, tá? Então, se eu estou descendo, eu multiplico. Se eu estou dividindo, tá? Se eu estou crescendo a ordem de grandeza, eu vou dividir por 10, tá? Foi? Tranquilo? Que bom, graças a Deus. Vamos para a superfície. Então, nós vimos o comprimento, que é a unidade de
um lado. Superfície, eu já tenho, são duas dimensões. Então, superfície é uma grandeza de duas dimensões. E o que é a área? É a medida dessa grandeza. Então, muita gente confunde superfície e área. Não são a mesma coisa. Superfície é uma grandeza de duas dimensões. Área é o valor, é o número dessa grandeza, tá? Não confundir uma coisa com outra. Então, quando eu falo medida de superfície, eu tenho como unidade de medida a área, ou seja, o número existente. Então, a área é um conceito matemático que pode ser definida como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado, de acordo com o sistema internacional, e os seus múltiplos e submúltiplos. Assim como eu tive lá no comprimento, eu tenho na medida de área ou superfície. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, que nem a gente viu. Só que diferente lá das outras casas, eu agora ando, se eu estiver diminuindo a minha ordem de grandeza, lá eu vinha de 10 em 10. Agora eu vou de 100 em 100. Então, de quilômetro para hectômetro, em vez de 10, eu vou multiplicar por 100. Cada unidade que eu desço, eu multiplico por 100. Então, se eu estiver no caminho contrário, ou seja, aumentando a minha ordem de grandeza, eu vou dividir por 100. Cada casa que eu passo aqui, eu divido por 100. Ok? Tranquilo? Não esquecendo superfície, eu divido e multiplico por 10. Área, eu divido e multiplico por 100. Volume. Volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. Ou seja, o volume tem unidade de tamanho cúbico. Se o volume, então, ela tem T de comprimento, L de largura e H de altura, na prática, o volume é dado pelo produto desses três elementos, dessas três grandezas: comprimento, largura e altura. A sua unidade é o metro cúbico. Então, vejam que o metro também pode ser utilizado como unidade de volume. Então, o volume, nós temos lá as suas unidades: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico. Só que diferente lá do comprimento, diferente da área, se eu estou diminuindo a minha ordem de grandeza, eu agora vou multiplicar por 1000. Lá no comprimento eu multiplicava por 10, na área eu multiplicava por 100, no volume eu multiplico por 1000. E se eu estou aumentando a minha ordem de grandeza, no comprimento eu dividia por 10, na área eu dividia por 100, no volume eu vou dividir por 1000. Tá ok? Então a diferença básica entre elas é essa: cada uma casinha que eu tenho, eu vou tendo de acordo com a quantidade de zeros que eu acrescento. No comprimento é uma só, na área são duas, no volume são 3. Tá? Sem esquecer que nós podemos relacionar capacidade e volume, visto que o volume é a quantidade, a capacidade que esse cara tem de ter alguma coisa, tá? É a capacidade máxima desse recipiente. Então, a relação existente lá atrás, que a gente também aprende na sexta série, principalmente é essa aqui, ó: 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E eu aconselho vocês a sempre procurar trabalhar com essa escala, porque a resposta que me der é a resposta automática em litros. Então, se eu tiver lá 45 decímetros cúbicos, significa que esse cara tem como capacidade 45 litros. A resposta que eu tiver aqui é a resposta automática que eu tenho aqui. Nós temos as outras aqui subsequentes, que é de 1 metro cúbico, é 1 quilolitro ou 1000 litros. O metro cúbico tem 1000 litros. E 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Mas aconselho vocês a trabalharem com essa, já que a resposta é automática. Ok? Bom, só para não esquecer, então, para fechar disso, ó,
1 decímetro cúbico, conforme eu falei, equivale a 1 litro de capacidade. E para a gente também vai valer 1 quilograma de massa. 1 litro equivale a 1 quilograma de massa. Isso aqui é importantíssimo. Não vai estar informado para vocês em lugar nenhum na hora que vocês forem fazer conta, tanto no Enem quanto nos concursos. Mas é importante você ter essa relação. 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 quilograma. Tá ok? Jamais se esqueçam disso, hein? Gente, um abraço. Nós vimos aí esse conteúdo bem tranquilo para vocês. Espero poder ter ajudado. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, passe para a gente lá que a gente está pronto a responder para vocês. Tá ok? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.